Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lúcio Sardinha. Nós estamos aqui reunidos para conversarmos um pouco sobre certificação internacional. Tá? Esse é o nome aí do tema que nós vamos conversar a respeito. Particularmente, nós vamos tratar de dois produtos, dois serviços, que seria o TOEIC e o TOEFL. Mas eu gostaria, antes de mais nada, de dizer que isto diz respeito ao modelo onde você, para ter um bom currículo, você precisa agregar valor a este currículo. E principalmente na área de idiomas, hoje poucas pessoas têm a cultura de mostrar o currículo com uma certificação internacional voltada ao idioma. Por que isso é importante? Primeiro que tudo que você compra e tudo que você consome hoje, na maioria das vezes, você tem uma certificação, né? Então, e além disso, a certificação mostra para o consumidor a garantia de que aquele resultado é confiável, ou aquele produto é confiável, desde um automóvel, a um colchão, a um aparelho eletrônico, a um eletrodoméstico. Tudo hoje há de ter uma certificação, não necessariamente internacional, mas uma certificação para garantir a qualidade e a originalidade do resultado. Eu vou aqui compartilhar uma tela com vocês, para que vocês acompanhem com este conteúdo. Caso vocês tenham alguma dificuldade aí de áudio, ou mesmo de tela, por favor, façam contato aí com o Fernando, e a gente vai tentar melhorar aí o resultado dessa transmissão. Bom, como eu coloquei, Lúcio Sardinha, eu sou o CEO da UpLanguage. Tá? UpLanguage é uma parceira da Rockefeller, onde estamos com essa parceria funcionando há 11 anos, desde 2009. Temos 24 unidades Rockefeller credenciadas, onde já se aplicou mais de 1.500 testes entre os TOEIC, o TOEFL ITP e o TOEFL Junior. Daqui a pouco a gente vai falar sobre cada um deles. É importante frisar por que esta parceria existe. A UpLanguage é distribuidora dos certificados da TOEIC e TOEFL, e a Rockefeller Center é uma das empresas que hoje atua no mercado, distribuindo esses produtos no Brasil, em nome da UpLanguage. Tá? Então, nós não somos concorrentes, embora a UpLanguage também seja uma escola de idiomas, mas a nossa parceria prevalece justamente a oferta dos serviços e produtos que a UpLanguage distribui no Brasil, onde a Rockefeller é um desses clientes. O que a UpLanguage faz, em linhas gerais? Tá? Hoje nós temos 30 anos de atuação, nossa empresa foi fundada em 1989, e o objetivo principal é a consultoria de idiomas, onde o nosso foco inicial, desde o primeiro dia de trabalho, foi trabalhar no mercado corporativo, trazendo soluções in company de treinamento de idiomas. Esse foi o nosso primeiro serviço oferecido para o mercado. A partir daí, viemos buscando certificações internacionais, a exemplo do próprio TOEIC e TOEFL, com a representação da ETS. Essa sopa de letrinhas, nós vamos falar daqui a pouquinho o significado de cada uma delas. Somos também representantes de Cambridge, mas na área de treinamento de professores. Então, não vamos confundir a ETS, que hoje é a maior empresa de certificação do mundo na área de idiomas, e Cambridge também é importante, também trabalha nesta área, mas a nossa certificação voltada a Cambridge diz respeito exclusivamente a treinamento de professores. E que são dois cursos, né, as duas certificações. Um é o CELTA, que é o primeiro degrau, e o DELTA, que é uma pós-graduação. Tá? O CELTA seria uma graduação e o DELTA seria uma pós-graduação. Então, hoje nós somos provedores desses dois treinamentos, que é importante vocês conhecerem, porque parte de vocês talvez sejam professores, e que, assim como um executivo ou um estudante deve ter a certificação TOEIC ou TOEFL, um professor de inglês deveria ter
uma certificação Celta e, no futuro, uma certificação Delta. Depois, se tiverem interesse, visitem o nosso site e peguem mais detalhes. Paralelamente a essas representações dos testes, e inclusive do treinamento de Cambridge, nós temos hoje simulados para os testes internacionais, assim como os cursos preparatórios. Por que isso é importante? Aqui vocês vão tomar conhecimento de uma série de informações voltadas aos nossos testes. No entanto, poucos de vocês já fizeram ou já tiveram a oportunidade de conhecer a rotina, o procedimento da aplicação de um teste desse. Não é um processo complicado, mas nós recomendamos de que todos que venham fazer o teste, seja ele o TOEIC, seja ele o TOEFL, que busque no mercado, inclusive a própria Rockefeller pode oferecer esta oportunidade de ter um simulado antes de você fazer os testes. Por quê? Porque quando você faz um simulado, você tem acesso ao modelo de como o teste funciona, quanto tempo você pode se ocupar ou usar em cada etapa e controlar o tempo. Este processo de certificação tem uma coisa extremamente importante de ser notada. Vai se avaliar, obviamente, o conhecimento do aluno, né, ou do funcionário de um mercado corporativo, quando é o caso. No entanto, é importante que as pessoas entendam que se você não tiver um bom controle de tempo durante o processo de aplicação do teste, embora você tenha o conhecimento suficiente, você pode ter um subaproveitamento durante o teste. Por isso que o simulado é importante para você montar uma disciplina de tempo para que você consiga objetivar, atingir o maior número de pontos possível em cada teste desse. Isso vale para todas as certificações que em forma de testes do mundo inteiro. Os cursos preparatórios já serviriam para adequar algum tipo de gap que esse aluno tenha, né? Ele tem algum tipo de dificuldade específica, ainda voltado aos testes, e você pode ter, através do curso preparatório, embora já tenha o idioma suficiente, você pode também tentar melhorar a sua performance. Mas é importante informar o seguinte: não existe milagres. Normalmente as pessoas estarão sempre sendo avaliadas do conhecimento do idioma delas. O teste é tão bem feito, se você fizer 20 vezes o mesmo teste, né, na verdade com versões distintas, que eu já vou falar também sobre isso, você tem forms distintos, você jamais fará uma única prova 3 ou 4 vezes. Se você fizer a segunda, ou terceira, ou quarta, sempre será uma versão diferente da primeira. Isto posto, quando você fizer várias vezes o teste, você terá praticamente a mesma nota. A variação é de 5 a 10 pontos, que a gente considera normal, mas isso demonstra que não é a quantidade de testes que vai levá-lo a um bom resultado, e sim o conhecimento do idioma. Tampouco o curso preparatório fará milagre. A única coisa que nós recomendamos, o curso preparatório e o simulado, é justamente para que você tenha a oportunidade de conhecer o teste antes da execução do teste oficial, para que você não esteja estressado e preocupado de como é a rotina do teste. Mas é importante que não se pode tentar fazer várias vezes o teste ou todos os cursos preparatórios possíveis, acreditando que sua nota vai melhorar. Sua nota vai melhorar à medida que você melhore o seu conhecimento. Ok? Muito bem. Aqui tem duas logomarcas, a Cambridge, que é voltada, portanto, ao Celta e o Delta, como eu acabei de falar, e a logomarca do TOEFL Junior com o CMD. O CMD, eu vou antecipar, que é Country Master Distributor. O que é isso? Nós somos hoje exclusivos na venda do TOEFL Junior, por isso este produto está aqui, onde nós atendemos crianças de 8 a 11 anos e de 11 a 17 anos nas escolas de ensino médio fundamental. Tá? Para os outros produtos, nós somos um EPA. Nós não somos exclusivos, tem outra empresa que atua no mercado, mas, de qualquer forma, nós somos credenciados para oferecer esses produtos da ITS em todo o território brasileiro. Ok? Vamos agora melhorar, como eu falei há pouco, a sopa de letrinhas. O teste internacional, TOEIC e TOEFL,
ele tem siglas, e são resultados dessas siglas. Então, ETS. ETS, portanto, é a empresa que tem mais de 60 anos no mercado e aplica mais de 50 milhões de testes anualmente, entre todos os outros testes, não é só o TOEIC e o TOEFL, ok? Mas, sem dúvida, os dois mais importantes da família de aplicação de testes são esses dois. A ETS, portanto, a Educational Test and Service, é uma organização sem fins lucrativos que promove o avanço da qualidade e imparcialidade da educação em todo o mundo, criando exames baseados em rigorosa atividade de pesquisa. A primeira preocupação da ETS sempre foi, faz parte até do perfil da empresa, é de que ela quer ter a certeza que o teste foi confiável e que você consiga galgar e atingir o seu ponto, a quantidade de pontos que seja fiel ao seu conhecimento. Então, a nossa preocupação é justamente manter um ambiente adequado durante a aplicação, em todos os sentidos falando, na área de segurança, na área de conforto, do barulho, minimamente possível, para que você tenha a oportunidade de fazer um bom teste e tenha a nota que você pessoalmente confie no resultado, que você acredite que aquela nota é justa. Então, justiça é o que a ETS busca nos resultados de cada um desses testes. O TOEIC, uma sigla que representa o Test of English for International Communication. Isto, em alguns momentos, a gente termina traduzindo para Business English. Por quê? Primeiro, eu vou falar sempre, eu vou repetir algumas informações no decorrer da apresentação, mas é importante. O TOEIC tem o objetivo de avaliar o seu inglês em um ambiente comercial. Portanto, é onde a gente aplica o treinamento do Business English, ou Social and Professional English. Por quê? Porque o teste TOEIC ele tem como objetivo avaliar o seu inglês dentro de um ambiente também, além de adulto e comercial, o social. Você estará convivendo no ambiente de negócios, mesmo jantando com alguém, indo a um hotel, indo a um aeroporto ou fazendo uma reunião. Todo o ambiente comercial, obviamente, é aproveitado para que, dentro desse ambiente vocabulário, você seja avaliado também de forma justa, né? É importante dizer que, para quem não faz o treinamento do Business English, pode ter um grau de dificuldade maior do que aquele que tenha. Então, a gente recomenda que as pessoas que não têm hoje a cultura do Business English, que busquem trabalhar ou ler materiais que os ajudem num resultado melhor no TOEIC. No caso do TOEFL, o objetivo dele é atender uma demanda dentro do ambiente acadêmico, portanto, dentro do modelo de um aluno em sala de aula. O TOEIC, que eu sempre dou exemplo, para você contratar alguém que fala inglês, um gerente comercial, uma empresa deve aplicar o TOEIC. Uma faculdade, uma universidade, Harvard, Michigan, Nova York, qualquer uma das inúmeras faculdades, as top 25 que a gente chama, exigem o TOEFL. Por que o TOEFL? Porque o TOEFL faz a avaliação do seu idioma, do seu inglês, dentro do ambiente acadêmico, ou seja, se você é capaz de acompanhar as aulas, né, que você estaria se candidatando a uma universidade, onde os professores estarão falando inglês. Você é capaz de falar inglês e entender inglês o suficiente para participar desse grupo de alunos? Este, portanto, é o maior foco do TOEFL. TOEFL é Test of English as a Foreign Language, ou seja, testes de inglês para a língua estrangeira. O TOEFL é uma família de produtos, tá? Diferentemente do TOEIC, o TOEIC também tem 3 produtos distintos que a gente vai falar, que é o TOEIC Listen Reading, tem o Speaking Writing e tem o TOEIC Bridge. Então, são 3 produtos juntos que formam a família TOEIC. No caso do TOEFL, nós temos 4. Tem o TOEFL Primary, que é de criança de 8 a 11 anos, desculpe, de 8 a 11 anos, o TOEFL Junior, de 11 a 17, e a partir da fase adulta, você tem 2 opções, o ITP e o IBT. Siglas, de novo, significam Institutional Testing Program, que é o ITP, ele é feito em papel,
sobre demanda de agendamento prévio, mas não é um teste para se fazer online. Hoje, a maioria dos nossos alunos que buscam o ITP, até no Ciências Sem Fronteiras isso foi usado, na ordem de 500 mil de testes já foram aplicados no Brasil, na época do Ciências Sem Fronteiras, justamente para atender uma demanda de identificar dos 500 mil de alunos candidatos, quais deles teriam condição de fazer o IBT e alcançar, ao menos, na época, mais de 70 pontos. Tá? Embora o IBT, no mundo, o número mínimo de pontuação exigida para uma universidade é de 80 pontos. A nota máxima é 120. Falaremos em breve sobre isso também. Mas o TOEFL ITP, ele é feito em papel, assim como o TOEIC, são duas habilidades sendo avaliadas, listening e reading, tá? E o IBT já trabalha com 4 habilidades, listening, reading, speaking e writing. Ok? Vamos falar, então, portanto, um pouco mais do TOEIC, como eu acabei de mencionar. O TOEIC em listening e reading avalia em profundidade o domínio que a pessoa tem no inglês, na comunicação de negócios, na habilidade de compreensão oral e compreensão de leitura. 95% do mercado corporativo hoje que utiliza o TOEIC, eles trabalham com esse modelo do listening reading. Embora nós tenhamos condição de avaliar uma pessoa em 4 habilidades, não no mesmo momento. Vale lembrar que a aplicação do listening reading se dá em uma sessão específica e para quem precisa fazer as 4 habilidades, precisa fazer um outro agendamento para fazer o speaking writing. Tá? Então, aí você está falando de aproximadamente 4 horas de avaliação, sendo 2 na primeira etapa do listening reading e outras 2 no speaking writing, em linhas gerais. Mas não há necessidade. Nós recomendamos de que o listening reading, em 95% dos casos, já atende uma demanda, principalmente de currículo. Se você quiser um diferencial no seu currículo, busque fazer o TOEIC e agregar no seu currículo, porque, primeiro, você estará oferecendo 2 coisas. A primeira é comprovar o seu conhecimento no idioma-alvo. E segundo, que você é uma pessoa preocupada em demonstrar uma certificação internacional, ao invés de colocar no seu currículo que você tem o inglês intermediário ou mesmo avançado, quando, na verdade, às vezes, não é o nível adequado. Então, vale lembrar de que o TOEIC Listening Reading é o suficiente para que você tenha a sua nota no seu currículo com sua certificação. No caso do Speaking Writing, avalia em profundidade o domínio que a pessoa tem de inglês na comunicação de negócios, nas habilidades e capacidade de falar e capacidade de escrever. Então, naturalmente, são as outras 2 habilidades. Avalia a proficiência do usuário no ambiente de trabalho e as perguntas do teste são baseadas em situação de trabalho cotidianas e fornecem uma avaliação precisa da sua capacidade de se comunicar em inglês. No caso que eu falei há pouco, Business English. A duração são de 2 horas de prova e 30 minutos de instrução. Tá? No caso do Speaking Writing, a pontuação, inclusive tem um erro aqui nessa apresentação, eu peço desculpas, houve uma confusão aqui, mas o Listening Reading é de 10 a 990 pontos. É essa posição que você tem que ver. Daqui, 10 a 990 pontos. Isso do Listening Reading. Do Speaking Writing, aí sim, você tem uma pontuação de 80 a 400 pontos. Tá? Desculpe aí, aqui está Listening Reading, quando na verdade tinha que estar SW, Speaking Writing. Bom, o TOEIC, como eu falei, o Listening Reading é muito mais importante, a gente trabalha com o Common European Framework, que é uma régua internacional, onde quando você estiver em algum lugar do mundo e abrir um jornal, vocês vão observar que as multinacionais, ao contratar executivos, citam, por exemplo, um engenheiro B2. O que ele quer? Ele quer uma proficiência a partir de algo capaz de satisfazer a maioria das partes das necessidades sociais e exigências laborais limitadas. Então, o B2 já é uma pessoa independente. Tá? Aqui é um caso, um upper intermediate. Tá? Ele não é um avançado. O avançado passa a ser
o seu. Então, o que a gente tenta colocar aqui são as pontuações do teste. De 10 a 250 é uma faixa do A1, de 255 a 400 A2 e assim por diante, né, até atingir 990 pontos. Isso é extremamente importante para que você também verifique se você, no seu ambiente de treinamento, está tendo usufruindo do nível adequado do treinamento. Se você for um Upper Intermediate, você precisa de um livro e de um professor e de um curso voltado a este nível. Às vezes, as empresas têm o seu próprio placement test e, eventualmente, podem errar nesse processo. Então, para que você tenha a garantia de auditar esse resultado, vocês mesmos podem ter o seu próprio TOEIC e identificar exatamente o nível que você se encontra. E mais do que isso, o TOEIC ele serve como chama de pre-post, ou seja, é super importante de que você faça um treinamento de inglês, que a gente normalmente vê no mercado, um treinamento aí por volta de 100 horas, uns mais, outros menos, mas é importante você ter um TOEIC no começo do treinamento e um TOEIC no final do treinamento. Por que isso é importante? Para você identificar justamente o ganho que você teve de pontuação. Tá? Então, isso não é absolutamente linear, mas você está vendo aqui 6 posições, né, de nivelamento, onde, se você estiver no nível com 400 pontos, você está no nível A2, final de A2. Você já é um A2 completo. Quando você estudar 100 ou 120 horas, o objetivo, o target, é você atingir os 600 pontos do final do B1. Então, esta é a nossa régua para você estabelecer justamente o quanto de evolução você teve. E como hoje responsável por esta área de certificações, eu recomendo a qualquer aluno ter a condição de fazer o TOEIC Pre e depois de 100 a 120 horas fazer o seu post e comparar esse resultado. Se não houve ganho, algo errado aconteceu. Não precisa também atingir os 600 pontos. Eu acho que não é necessariamente assim, embora o target oficial fosse este. Mas o que a gente considera razoável é você atingir ao menos 50% da diferença. Então, aqui você tem 200 pontos, você, ao ganhar treinamento de 100 horas, você teria que alcançar algo perto de 100 pontos, que é a metade de 400 a 600. Bom, espero que não esteja confuso para vocês, mas é uma excelente forma de você controlar o seu próprio resultado. Bom, vamos sair agora do modelo do TOEFL, do TOEIC, né, que é o de Business English, voltado ao mercado corporativo, e agora vamos falar do TOEFL ITP. Tá? Voltando um pouquinho, não vamos esquecer o significado do ITP, que está aqui, ó. Institutional Testing Program. Esse é o nome ITP e o IBT. Às vezes as pessoas falam ITP e IBT. Né? É óbvio que isso é uma sigla americana e em alguns momentos soa mal, soa diferente. Eu estou fazendo ITP. Normalmente fala-se ITP e IBT. Ok? Vamos lá. TOEFL ITP. Avaliação TOEFL ITP, destinada a programa de aprendizagem de língua inglesa em nível universitário, maiores que 16 anos. E aí tem um overlapping entre o TOEFL Junior, que termina com 17, né? E o que a gente fala do ITP é que ele é para adultos ou adultos jovens. Por quê? Em alguns momentos, dependendo das escolas, ensino médio fundamental de primeira linha, a criança de 16 anos pode ter um resultado absolutamente surpreendente no TOEFL Junior, ou seja, ele tem a nota máxima. E quando se tira a nota máxima, é sinal que a avaliação não teve competência para identificar o nível da pessoa. Ele tirou 10 no TOEFL Junior, ótimo. E quanto ele tirará no ITP? Por isso que a gente fala dos maiores de 16 anos, embora a recomendação seja o TOEFL Junior até os 17. Tá? A série de avaliação do TOEFL ITP é um dos principais programas de avaliação da língua inglesa, sendo usado em 2.500 instituições em mais de 50 países, com base na rica tradição do teste TOEFL e capacita os professores a adaptarem suas instruções para que possam melhorar e orientar seus alunos. Em outras palavras, também serve
como uma métrica de avaliação do seu treinamento. Tá? Então, se você estiver buscando, por exemplo, fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, pode-se usar o TOEFL ITP como régua de avaliação do pre e post. Assim como eu citei o TOEIC. O TOEIC é para quem hoje objetiva falar inglês para um ambiente de trabalho. No TOEFL ITP, quem desejar realmente fazer uma pós-graduação, a recomendação é trabalhar com o TOEFL ITP por se tratar de uma avaliação para o mercado acadêmico. Ok? Como você pode usar as pontuações do TOEFL ITP? Classificação e saída para programas de língua inglesa, exemplo de intercâmbios, monitoramento do progresso dos alunos, como eu acabei de falar, programa de bolsas de estudos, a exemplo do próprio Inglês Sem Fronteiras, né, que a gente assistiu no futuro passado, aí, no passado recente. Admissões em programa de curto prazo em graduação. Às vezes tem universidades, mesmo no Brasil, que como alguns tutores são estrangeiros, eles querem ter a certeza de que os alunos têm capacidade de acompanhar. Então, eles, mesmo que o curso seja de curta duração, eles têm o objetivo de exigir isso. Tá? E as universidades também, algumas universidades aceitam o TOEFL ITP, não é a maioria, mas já é uma indicação de que você tem um inglês suficiente para um determinado treinamento. A duração dessa prova também é por volta de 2 horas, 120 minutos, e a pontuação vai de 310 a 677. Tá? Essa pontuação você vê que está avaliando 3 habilidades distintas, e o resultado desses testes são sempre a soma de ao menos 2 habilidades. Nesse caso, são 3. Ok? Vamos agora passar para o IBT, Internet Based Test. Então, avalia a proficiência do usuário no ambiente acadêmico, já falamos sobre isso. As divisões do teste. Esse teste é mais complexo, né? Ele é mais sofisticado. A App Language, por exemplo, ela não oferece isso ao mercado, porque o IBT, em particular, diferente dos outros, por se tratar de um teste 100% online, quem faz a comercialização disso, a aplicação disso é a própria ETS. Tá? Então, o que a gente tem como parâmetro? Nós ajudamos as pessoas a entenderem a finalidade e o objetivo de cada teste, para que eles não façam o teste equivocado para a necessidade deles. Então, nós somos orientadores. No caso do IBT, como disse, vocês vão ver na sequência aqui da apresentação, você faz o agendamento através do próprio site da ETS, você paga em cartão de crédito e você vai escolher o dia e hora que fará o teste em que região. E por linhas gerais, são sessões fechadas, controladas pela própria ETS, tá? É um ambiente fechado, onde este ambiente ele se repete de 50 a 60 vezes no ano. Então, tem datas pré-determinadas para que você se inscreva e necessariamente faça esse teste. Quais são as partes desse teste? Sessão de compreensão de leitura, compreensão auditiva, avaliação oral, redação. Tá? São, portanto, 4 habilidades ao mesmo tempo. Cada uma tem uma particularidade. No caso da compreensão de leitura, você deve ler entre 3 a 4 artigos acadêmicos, responder de 12 a 14 questões. Compreensão auditiva, de 4 a 6 gravações de aulas acadêmicas, você terá que responder as perguntas de cada uma. Você ouvirá também 2 a 3 conversas relacionadas ao tema do dia a dia, da vida universitária, posteriormente responder 5 perguntas por conversação. Então, são tópicos bem determinados durante o teste. Sessão de avaliação oral. Aqui você irá provar a sua capacidade para falar inglês, realizando 6 diferentes tarefas. É importante destacar que o TOEFL, a sessão de expressão oral, se realiza por meio de gravações sem a presença do avaliador. Vale a pena colocar o seguinte. No mercado, tem 2 grandes players nesta área de testagem para universidades. É o TOEFL IBT e o IELTS. Tá? O IELTS é um produto de Cambridge e o TOEFL IBT, como falei, é o produto da ETS. A avaliação oral, que as pessoas se confundem um pouco, no caso do IBT,
ele é feito através de um computador. É um arquivo gravado, talvez um MP3, enviado para os Estados Unidos e sendo avaliado por 3 diferentes avaliadores. No caso do IELTS, que é um produto de Cambridge, a avaliação é pessoal, né? É face-to-face. Portanto, aqui, essa sessão de expressão oral se realiza por meio de gravações. O teste TOEFL-IBT não tem avaliação presencial, que, em muitos casos, dizem que é melhor, o aluno se sente mais confortável em trabalhar com o TOEFL por ser mais amigável, porque a pessoa não quer passar por um estresse de uma avaliação face-to-face. Né? Aqueles que não têm nenhum receio, os 2 produtos são igualmente importantes, igualmente aceitos nas universidades. Apenas, como disse, nós representamos a ETS e falamos mais desses produtos da linha da família TOEFL. A sessão de redação, né, desculpe. A sessão de redação. Escrever 2 dissertações com aproximadamente 300 palavras cada. A primeira será relacionada a um dos textos de uma das aulas que você ouviu no módulo anterior, enquanto que, na segunda, você responde uma pergunta específica expressando sua própria opinião sobre um assunto que você já conhece. Então, são 2 redações de 300 palavras e, se eu não me engano, são 50 minutos. Isso, vocês vão ver agora, são 50 minutos para você fazer as 2 redações. Então, nós colocamos aqui aproximadamente 4 horas, não necessariamente assim, tá? Já ouvi casos que trabalham em 3 horas, de 3 a 4 horas é o range. Então, de 60 a 80 minutos a parte de leitura, de 60 a 90 a parte de listening, 20 minutos para responder essas tarefas de expressão oral e 50 minutos para escrever as 2 dissertações. Ok? Então, de fato, é um teste complexo e completo. É um teste de high-tech, não tem nada mais, um ambiente mais seguro e mais confiável do que uma sessão do IBT. Então, um pouquinho mais à frente, nós vamos falar de como você faz a inscrição e o cuidado que você tem que fazer isso com determinada antecedência. A pontuação do TOEFL é a escala entre 0 e 120. A nota máxima possível é de 120 e a soma do total obtido em cada sessão. Resultado entre 110 e 120 equivale ao nível C1, que é o nível avançado. Não existe uma pontuação em que se passa ou não no teste. Isso é extremamente importante. Diferentemente das provas que nós estamos acostumados a fazer desde a época de estudante, você faz uma prova, tira uma nota e você alcançou uma pontuação e você é aprovado ou reprovado. Isso nós estamos acostumados desde criança. No caso do TOEFL, é uma coisa, assim como o teste TOEIC, não funciona assim. A nota é uma classificação. A ITS tem por obrigação de oferecer uma pontuação e quem vai determinar se você está aprovado ou não para uma determinada inscrição na universidade ou mesmo uma posição de diretor em uma multinacional, quem vai determinar isso é o usuário, ou seja, a universidade ou a empresa que está contratando. Né? Então, vou dar um exemplo. Harvard. Harvard, por ser uma empresa, uma universidade famosa, com muita demanda, né, e pouca oferta de vaga, ele exige 110 pontos para que você seja aprovado. Obviamente, não é a única garantia. Se você tirar 110, você não está em Harvard. Você precisa ter um currículo apropriado e passar em todas as outras avaliações que eles exigem. Mas, no entanto, quem tirar 100 pontos no TOEFL IBT não estará, provavelmente, sendo aprovado para inscrição numa universidade como do nível de Harvard. Talvez outras universidades, também muito importantes, atendam a demanda de 100 pontos. O que se diz é que o mercado exige, no mínimo, 80 pontos para que você seja aproveitado dentro desse processo de admissão. Ok? Muito bem. Aqui já falo, geralmente uma pontuação acima de 80 pontos, você já abre a porta para boas universidades. Perguntas frequentes que a gente ouve dos nossos clientes, né? Que instituições aceitam TOEFL? Sendo um dos exames de inglês com maior nível de reconhecimento mundial,
O TOEFL é aceito em mais de 11 instituições educacionais em cerca de 180 países, incluindo Austrália e Reino Unido. Até onde eu sei, só tem um problema aí mais político, mas enfim, existe. Não, o teste TOEFL não é aceito na Inglaterra para efeito de migração. Se você for migrar para a Inglaterra, você necessariamente terá que apresentar o teste IELTS. Obviamente, deixo claro de que o produto IELTS é de Cambridge e Cambridge é um produto inglês, tá? Embora a origem do IELTS veio da Austrália. Mas isso é um outro ponto. Mas é importante dizer que tanto o TOEFL, IBT, quanto o IELTS são aceitos em todo o mundo, em todas as empresas, em todas as universidades, exceto no processo de migração para a Grã-Bretanha, no caso UK. Okay? Validade é uma coisa extremamente interessante também. Existe hoje uma concorrência, como eu sempre falei, entre Cambridge e a ETS, ambos empresas centenárias e importantes e confiáveis. No entanto, a ETS determina que todas as certificações dela têm validade de 2 anos. Ela é, eu diria, fiel ao bastante ao processo dela de produtos confiáveis, em dizer que durante 2 anos, qualquer cidadão que esteja com uma certificação, 2 anos depois, há de ter alguma alteração. Ou seja, quem estudar inglês todos os dias, depois de 2 anos, o inglês vai ser muito melhor. E quem não falar uma palavra durante 2 anos, há de ter, provavelmente, um decréscimo do conhecimento no idioma. Então, em tese, o que a gente defende é que nenhuma certificação será aceita, de novo, pelas universidades ou pelas empresas com mais de 2 anos, porque quem entende do assunto sabe que durante esse intervalo de tempo, algo pode ter acontecido com o seu idioma. Portanto, não há como você apresentar uma certificação 2 anos depois de ter sido feita. Eu costumo brincar, minha família tem muitos médicos, e nenhum médico aceita fazer uma cirurgia com exame de sangue com 2 anos atrás. Ao contrário, né? Se ultrapassar 30 dias, é provável que o seu médico mande refazer o teste. Mas no caso por exemplo, de um check-up, que todos devem fazer uma vez por ano, o exame de sangue anual é válido. Então, observe bem de que exame de sangue é exame de sangue sempre. Só que uns têm validade de 1 ano, outros validade de 90 dias e outros validade de 1 mês, porque depende da aplicação que você vai fazer uso para esse exame de sangue. A mesmíssima coisa. No caso, toda certificação, que aliás os seus certificados são bonitos, são papéis de primeira linha, você pode enquadrar e colocar na sua parede. Ele pode ficar lá durante décadas, mas não significa que depois de 2 ou 3 anos, isto vai representar o seu conhecimento. Por isso que desculpe a clareza, mas não é justo dizer que o certificado de Cambridge tem 2 anos de validade e o certificado de Cambridge dura a vida toda. Não é verdade. Não é assim que funciona. Harvard jamais vai admitir a entrega de nenhuma certificação com mais de 2 anos de aplicado. Ponto. Então, vale a pena falar sobre isso. Validade dos resultados por TOEFL. Você pode acessar suas notas do TOEFL IBT pela internet de 10 a 13 dias após a realização do exame. No entanto, você recebe fisicamente as suas qualificações entre 4 e 6 semanas. Por que se demora tanto? Porque tanto a parte escrita, na redação, quanto a parte oral são avaliadas por seres humanos, não é um computador fazendo isso. E isso leva tempo, né? Se houver, por exemplo, tem a primeira avaliação, a segunda avaliação, se houver uma coincidência de notas, não existe a necessidade de ter a terceira avaliação. Mas se a primeira e a segunda avaliação dos instrutores não forem compatíveis, tem que ter o voto de Minerva, um terceiro avaliador. Isso leva tempo, tá? Então, nós estamos falando aqui de 10 a 13 semanas, eu estou falando de 3 meses, praticamente, de espera do resultado, tá? Onde você vai poder ter, desculpe,
13 dias para o resultado online e 4 a 6 semanas, um mês e meio, para avaliação ser recebida em papel. Ok? Como se inscrever para o TOEFL? O TOEFL, como eu falei, a ETS é a distribuidora desse produto no mundo todo. O registro online funciona 24 horas, 7 dias por semana. Você pode se inscrever para o exame em até 7 dias antes da data de realização do mesmo. E existem mais de 50 datas, na verdade entre 50 e 60, de 4.500 centros em 16 países. Nem todos os países oferecem o IBT, tá? Porque precisa de tecnologia, precisa ter volume, precisa ter escala e tem que ter players apoiando isso, porque a ITS aluga salas para ser aplicados esses testes nas escolas de ensino, até nas escolas de idiomas, né? Então, uma escola de idioma pode sim se credenciar para a ITS para ser uma aplicadora do TOEFL IBT. Quando se vender o teste na internet, o usuário vai escolher o dia e o local a ele fazer o teste. Portanto, pode ser uma escola de inglês qualquer. O preço varia dependendo do país onde realiza o exame. Geralmente custa entre 160 e 250 dólares. Tá? Vale lembrar que no Brasil, até onde eu sei, custa 215 dólares atualmente. Quantas vezes posso fazer o TOEFL? Embora o TOEFL IBT não declare se você está aprovado ou não, como eu acabei de colocar, eles determinam o quê? Uma classificação, ele te dá uma nota. Se você não conseguir a pontuação que precisa, você pode efetuar TOEFL quantas vezes você necessitar. No entanto, tenha em conta que você não pode realizar o exame mais de uma vez durante o período de 12 dias. Que é importante colocar isso. A ITS tem um cuidado de que você não tenha a memória, né, do teste anterior. Então, aqui estipula-se de 12 a 15 dias é o tempo suficiente para que o fato de você ter feito o teste e estar refazendo não lhe garanta um resultado melhor porque você está fazendo o segundo teste. Né? Então, ele parte do princípio que 12 a 15 dias depois você não tem mais uma vantagem competitiva se comparado àquele que está fazendo pela primeira vez. Aqui, pessoal, eu acho que é um resumo bastante grande, bastante importante, porque os alunos, em geral, eles se matriculam e não sabem por que estão se matriculando, quanto tempo leva para aprender inglês, quais os níveis que existem no mercado, né, quantas horas uma pessoa precisa treinar. Então, nós temos essa carta magna aqui, que a gente chama de grade curricular, isso aqui é nosso, da App Language, onde a gente faz, a gente chama de cross-reference. Tem o produto App Language e tem os testes internacionais aqui. Nesta coluna, você tem o Common European Framework, que eu acabei de falar, né, que é a régua internacional A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, quem é A1 é o básico e o C2 é o proficiency, é a pessoa absolutamente fluente. Então, aqui nós separamos por níveis. Você vê que o A1, na nossa empresa, eu tenho 240 horas de estudo. O A2, eu tenho 120. B1, outras 120. B2, outras 120. E C1, outras 120. Então, no nosso treinamento, seja ele online ou não, nós temos hoje treinamento também online, onde a gente oferece 720 horas para o currículo. Normalmente, os nossos clientes já têm o nível A1 e A2, por serem executivos de multinacionais. Então, o que a gente provavelmente oferece a esses clientes é, no mínimo, 3 lotes de 120 horas, são 360 horas. Então, você vê cursos oferecendo cargas horárias menores, mas observe que não se tem condição de se aprender inglês em 200 horas, e muito menos em 8 semanas, como se vê por aí no mercado. Então, uma empresa que precise, melhor, uma empresa que ofereça um bom treinamento deve estar por volta de 720 horas a 80% desse número, para que as pessoas realmente atinjam os objetivos. Aqui nós temos um teste online da Apple Language, que é uma referência nossa, que também vai de 1 a 120 pontos. Tem o TOEIC Listen Reading, que eu acabei de falar, de 10 a 990. O TOEIC Speaking, né? Você vê que tem uma diferençazinha pequena aqui entre a pontuação.
mas o total é praticamente o mesmo, são 400 pontos no limite superior. Tem o TOEFL ITP, que vai de 310 a 670, o IBT de 57 a 120 e o IELTS aqui. Então, o que eu chamo a atenção de vocês? Aqui eu tenho os cross-reference. Quem é B2, tá, vai ter o quê? Vai ter entre 780 pontos, 780 a 940 pontos no Listen Reading, 160 e 195 no Speaking e assim por diante. E quem for um B2 significa que já tem o nível A1, o A2 e o B1. Quantas horas de conhecimento essa pessoa tem? 120, mais 120 dá 240, mais 120, 360. Né? Então, ele já tem, para quem for um nível B1 iniciante, tem 360 horas de conhecimento, o que significa que você precisa treinar outras 360, que são esses 3 conjuntos de 60 horas aqui. Ok? Muito bem. Foi um prazer falar com vocês. Eu espero realmente que eu tenha contribuído aí com um pouco de esclarecendo essas dúvidas, que definitivamente é bastante comum no mercado. Por que o TOEFL, por que o TOEIC, de onde vem tanta sigla? E, naturalmente, está aí o meu e-mail é lucio@uplanguage.com.br, meu celular está aí, um WhatsApp, tá? Tem os nossos sites, né? E a Rockefeller, eu deixo claro de que tem acesso a todos esses serviços e produtos da UpLanguage. Então, vocês que são alunos, professores da Rockefeller, por favor, é só buscar junto à Rockefeller tudo que vocês precisarem, que nós buscaremos atender a demanda de vocês, tá? Através da própria escola que vocês estão, mesmo porque vocês vão ter uma consultoria, vocês vão ter uma orientação além da compra do produto em si, tá? Então, espero que vocês tenham aí aproveitado. E o material, vocês estão perguntando se o material estará disponível. Sim, eu vou mandar para o Fernando, né? O Fernando vai provavelmente, através de e-mail, vai disponibilizar isso, ou mesmo a gente pode colocar no nosso site, eu vou colocar no site para vocês baixarem essa informação, tá? Eu vou pedir para o Fernando também colocar no dele. De alguma maneira, este material estará disponível, além do meu e-mail, a qualquer tempo e hora. Ok? Obrigado mais uma vez. E, Fernando, se precisar de alguma outra coisa, estou aqui online. Obrigado, boa tarde.